Rapaz, eu sei que o negócio tá meio saturado, né, com um monte de gente fazendo, mas eu não poderia deixar de fazer isso pelo menos uma vez na vida. Ainda mais com um tema que me fascina muito e sempre fascinou, que é a mitologia. Eu comecei este canal faz alguns meses, mas deixei ele de lado para poder focar em um outro, que é focado em indicação de anime e mangá. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Vai que alguém aí sente vontade de ler algum mangazinho de romance assim, de repente, de madrugada, né? E ver o meu canal ali dando sopa com várias indicações interessantes, né? Dito isso, mais uma coisa. Antes de irmos para o iceberg, eu gostaria de dizer que eu incrementei o original com algumas coisinhas e retirei outras que não eram interessantes ou que, sei lá, não deviam estar ali, entende? E então não se assustem se forem lá ver o original e não acharem algumas informações que eu dei aqui, ou então ao contrário, é, verem o vídeo e não acharem algumas informações que estão lá, certo? E outra coisa, as primeiras camadas, obviamente, são as partes mais óbvias da lore, ou seja, aquilo que todo mundo conhece. Porém, a primeira, em especial, eu vou falar um pouco sobre cada deus, porque eu sei que muita gente não conhece a mitologia nórdica, então é bom para dar uma situada aqui, ok? Dito isso, agora realmente vamos para o vídeo. Primeira camada, Aesir e Vanir. Bom, esse é um tópico que eu vejo que confunde muita gente que está entrando agora no universo da mitologia nórdica, ok? Então eu vou dar uma pincelada bem leve aqui, eu vou fazer um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Não vou nem entrar naqueles parâmetros da guerra que aconteceu entre os Aesir e o Vanir e a troca de reféns e tal, não. Eu vou só falar a definição de ambos, ok? Então vamos lá. Os Aesir na mitologia são os deuses ligados à guerra. Ou seja, são as contrapartes dos Vanir, que são os deuses ligados à natureza. Alguns exemplos de Aesir são Odin, Frigga, Thor, Baldur e Tyr, enquanto os Vanir são Frey, Freya e seu pai Niord, que é o deus dos mares e pai de Frey e Freya. Bor e Bestla. Bom, esses são basicamente os pais de Odin, Vili e Ve. Só isso mesmo. Odin. Bom, Odin, também chamado de o pai de todos, é o líder do panteão nórdico. Conhecido por sua enorme sabedoria, ele se sacrificou para obter o conhecimento das runas ao se enforcar na grande árvore Yggdrasil, o que lhe garantiu a alcunha de Deus da Forca ou Deus Enforcado. E em outra ocasião, deu um de seus olhos em troca de um gole do poço de Mimir, o que lhe garantiu uma grande dose de sabedoria. Tais histórias servem de lição para que aprendamos que nada vem de graça, tudo tem um preço, um sacrifício. Na batalha final, Odin lutará contra o lobo Fenrir, e nessa luta perecerá. Vili e Ve. Bom, Vili e Ve são os irmãos de Odin, são os deuses que, ao lado do pai de todos, participaram do mito de criação, dando origem a Midgard, né, que seria a nossa terra, basicamente. Né? Eles usaram do cadáver de Mir, que eles mesmos mataram, por exemplo, com o sangue dele, eles fizeram os mares e os rios, com a carne e a terra, com o cérebro fizeram as nuvens, com o crânio fizeram o firmamento do céu e etc e tal. Eles também deram origem à raça humana, né? Que eles criaram o homem e a mulher a partir de dois troncos. Eles os esculpiram, né? Deram alma, desejo e vida. Frigga. Bom, Frigga é a esposa de Odin, né? E ela é conhecida por ser a deusa mãe da dinastia dos Aesir. E também é a mãe de Baldur, Hod e Hermod, também sendo a deusa da fertilidade, do amor carnal e do casamento. Apesar de ser muito confundida com Freya, sabe-se que são divindades completamente distintas. Thor. Bom, esse aqui é o tesouro, né? É o queridinho de muita gente, né? É o preferidinho da mitologia nórdica, né? Explosivo e temperamental, Thor, na mitologia, é o deus do trovão, da chuva e da fertilidade, sendo, na época ali dos nórdicos, muito cultuado pelos camponeses. E ele também era ligado a outro tipo de fertilidade, se é que vocês me entendem. Bom, ele era muito conhecido por ser forte e portar o martelo Mjolnir, que foi criado pelos anões após uma de várias pegadinhas do Loki, né, que é o deus das trapaças.
Na hierarquia dos deuses, Thor está em segundo lugar, sendo o mais popular na era Viking e atualmente, graças à mídia que ele ganhou por causa da Marvel e por causa dos jogos. A Marvel, na minha opinião, é a pior versão do Thor, né? Minha opinião. É minha opinião. Enfim. Ele também era tão poderoso que os deuses se sentiam inseguros quando ele saía de Asgard, pois era ele quem protegia a morada dos deuses com sua enorme força bruta. Na batalha final, segundo as crenças, ele mataria a serpente do mundo, mas morreria no processo. Inclusive, ele também é o meu deus preferido na mitologia nórdica. Frey e Freya. Bom, Freya era a deusa ligada à fertilidade, beleza, amor e sexo. Também era dona de uma grande beleza, o que fez com que muitos ficassem de queixo caído, principalmente quando ela chegou à morada dos deuses, o que fez ela ganhar muitos e muitos mimos. Diziam que ela amava ouro e também amava o combate, sendo conhecida como a rainha das guerreiras valquírias, que levavam as almas dos mortos em batalha, né, que morreram com glória e honra, para os grandes salões de Valhalla. Já o Frey, um deus também dono de uma beleza indescritível, era dono de Alfheim, o reino dos elfos, e era associado à fertilidade, ao calor e ao fulgor dourado do sol. Ele era dono de uma espada que podia lutar por si só, porém posteriormente ele a perdeu quando, ao se apaixonar, usou-a como pagamento para que seu criado convencesse uma giganta a se casar com ele. Heimdall. Bom, Heimdall era o filho do deus Odin com 9, isso mesmo. 9 mulheres da raça dos gigantes. Bom, seus nomes eram... Enfim, eu vou deixar os nomes aí na tela, porque é muita humilhação pra mim ler isso tudo aqui e errar ainda por cima. Enfim. Elas se juntaram em um único corpo e deram à luz ao deus. E ele cresceu bem rápido. E depois que ele cresceu, partiu com o pai pra Asgard, né? E assumiu seu trabalho ali como guardião da ponte Bifrost. E ele ficou responsável por avisar aos deuses sobre a chegada do início do fim, o Ragnarok. Tyr. Bom, o Tyr é o deus Aesir do combate e da guerra. Ele era conhecido por todos os deuses por sua grande coragem e bravura. Geralmente era representado sem uma das mãos, pois em certa ocasião, Fenrir, um dos filhos de Loki, quando estava prestes a ser aprisionado, abocanhou a mão do deus, fazendo com que ele ficasse maneta. Loki. Irreverente, malicioso e astuto, Loki era filho dos gigantes Laufey e Farbaut, e possuía uma posição única em Asgard e no resto do mundo, né, tendo uma natureza nada venerável. Ele era irmão de Odin, sim, Odin, não de Thor, e foi por juramento, mas mesmo tendo uma natureza um pouco estranha, que era até tolerada por todos os que conviviam com ele na morada dos deuses, ele sofreu por parte das divindades uma punição permanente, que só seria desfeita no dia da grande batalha. A respeito dessa punição, eu falarei um pouco mais sobre ela nos próximos tópicos. Segunda camada. Gandalf é uma figura odínica. Está bem claro para todos os fãs de Tolkien que o professor se inspirou bastante na mitologia nórdica para criar elementos fantásticos no seu universo. Tais inspirações estão desde os deuses, que se assemelham muito aos nórdicos, até as mais comuns criaturas, como os orcs, os elfos, os anões e entre outros. Mas uma inspiração muito clara está na figura de Gandalf, que foi claramente inspirado em Odin, o pai de todos. Cara, as semelhanças são muitas, como por exemplo o fato de ambos serem divindades encarnadas na forma de um velho andarilho mágico com vestes cinzas e chapéu pontudo, Ambos se sacrificam e voltam ainda mais sábios. Ambos possuem cavalos lendários e utensílios poderosos cujos nomes se assemelham bastante, por aí vai, Kraken. Cara, assim, de todos os monstros e criaturas míticas citadas, esse aqui é o que mais tem possibilidade de ter existido, ou de ainda existir, pois o Kraken nada mais é do que uma lula gigante. E o que nos garante que os nórdicos não viram uma criatura dessas e criaram suas lendas com base nisso, Vou dar um exemplo. A lula colossal é a maior espécie de lula que se tem conhecimento, podendo chegar até 15 metros de comprimento. Isso mesmo, 15 metros de comprimento. Para nós é um animal grande, apenas isso, pois a gente tem conhecimento do que se trata. Agora imagina um povo daquela época vendo um troço desse saindo do meio da água. É de criar lenda até fazer o Odin fazer bico. Asatru Vanatru. Cara, eu acho que esse aqui é o tópico que eu mais gosto desse iceberg. Mentira, dessa camada. De falar que a do iceberg é muito exagero. Mas enfim.
Cara, Azatruva Natru, que significa fé nos deuses Aesir e Vanir, é um nome dado à religião neopagã que busca resgatar a cultura nórdica anterior ao cristianismo. Ou seja, eles adoram os deuses nórdicos como Thor, Odin, Freya e companhia e realizam rituais de veneração regados a hidromel e chifres. E constroem altares em suas casas com estatuetas, incensos e outras coisinhas. Cara, existem vários adeptos no Brasil, dentre eles estão os integrantes do canal Bifrost, que contam com detalhes sobre a vida de um pagão venerador dos deuses nórdicos nos dias atuais. Assim, o canal deles está bem parado, né? Mas com os vídeos que tem lá, você consegue bastante conhecimento sobre o assunto. Eu recomendo darem uma passadinha lá depois de assistirem esse vídeo aqui. Helheim. Situado em uma das raízes de Yggdrasil, Helheim é o mais próximo de um inferno que a gente tem na mitologia nórdica. Gélido e escuro, Hel é o lugar para onde vão as almas daqueles que morreram sem glória, que não morreram em batalha, ou seja, aqueles que morreram doentes ou de velhice. Relâmpagos nos céus. Olha, essa aqui é mais uma do tesouro, hein? Do tesouro da mitologia nórdica. Segundo as crenças nórdicas antigas, os relâmpagos que eram vistos em dias de chuva, né, em dias de tempestade, eram, na verdade, Thor caçando gigantes com o seu martelo. É basicamente isso. É um tópico bem pequeno. Hugin e Munin. Hugin e Munin, que significa pensamento e memória, são os famosos corvos de Odin, que eram libertados pela manhã para rondarem o mundo e recolherem informações, e voltavam à noite, na hora do jantar, para pousar nos ombros do deus e contar em seus ouvidos tudo o que viram e ouviram. Eles são que nem aquelas idosas fofoqueiras aposentadas, sabe? Aquelas câmeras naturais da rua onde você mora. Gjallarhorn. Bom, Gjallarhorn é o chifre que o deus Heimdall, guardião da ponte Bifrost, segundo a mitologia, usará para avisar aos deuses sobre o fim de todas as coisas, o Ragnarok, quando os gigantes se aproximarem de Asgard para dar início ao fim. O lobo Fenrir. Fenrir é o lobo monstruoso filho do deus Loki com uma gigante chamada Angrboda. Os deuses, temendo o lobo, certa vez o amarraram com uma corrente mágica feita do som dos passos de um gato, a barba de uma mulher e o hálito de um peixe. Quando a corrente foi colocada sobre ele, Fenrir engoliu a mão de Tyr. Ele foi amordaçado com uma espada e ficou destinado a ficar preso em uma rocha até o Ragnarok, quando ele se libertaria de suas amarras e lutaria na batalha final, dando o golpe definitivo em Odin. Jormungandr. Gente, eu vou ser sincero aqui. Esse tópico aqui tá uma desgraça de ler. É sério, eu não tô conseguindo. Minha dicção de centavos tá me travando aqui, mano. Eu tô parecendo um boneco Lego de videogame bugado aqui, mano. Eu não tô conseguindo, mano. É sério, mas eu vou tentar, né? Eu peço perdão de antemão aqui, né? Se vocês verem que eu sou uma anta que não consegue falar direito porque eu sou uma mula. Enfim, Jormungandr, assim como Fenrir, é filha do deus Loki com a giganta Angrboda. Jormungandr era uma enorme serpente que, ao ser jogada no mar, cresceu tanto que pôde dar uma volta inteira no mundo e morder o próprio rabo com sua boca. Foi por causa disso que ela ganhou a alcunha de serpente do mundo. Ela era arqui-inimiga de Thor, o deus dos trovões, e segundo a mitologia, ambos morreriam pelas mãos um do outro na batalha final, o Ragnarok. Valhalla. Valhalla, que significa Salão dos Mortos, é o lugar para onde, na mitologia, iam todas as almas daqueles que morriam em batalha com honra e glória. Lá eles banqueteariam com Odin e os deuses em uma mesa farta com comida, bebida, e nos longos e intermináveis salões guerreariam entre si para que não ficassem enferrujados para a batalha final, onde seriam trazidos de volta à vida para lutar ao lado dos deuses contra os gigantes. Mjolnir. Como a história do Mjolnir é bem conhecida, eu vou dar uma resumida bem vagabunda aqui, certo? Se quiserem saber mais detalhes sobre o que aconteceu na mitologia nórdica, eu vou deixar na descrição um link com a história completinha, ok? Eu não vou falar sobre as histórias sobre os tópicos com mais profundidade, porque senão não daria pra fazer o vídeo, né? Eu ia ficar um ano inteiro aqui editando e falando. Então, assim, vou fazer isso para ficar mais fácil para mim e para quem estiver assistindo, até porque isso aqui são informações gerais. O Mjolnir, o tão famoso martelo do Thor, era uma arma tão poderosa que poderia invocar raios e aplanar montanhas inteirinhas. E ele era tão pesado que poderia ser erguido somente pelo deus dos trovões, que tinha a força necessária para tal. Isso sem contar com os equipamentos que ele utilizava para amplificar essa força e facilitar com que ele erguesse o martelo.
Em certa ocasião, Loki, após cortar os cabelos da esposa de Thor em uma pegadinha, acaba sendo ameaçado pelo deus dos trovões. Assim, numa tentativa de escapar do castigo, reverteu a situação em mais uma maracutaia, onde com a força de um golpista sem escrúpulos, convenceu 4 anões a participarem de uma competição onde apresentariam aos deuses maravilhosos artefatos para que no final eles escolhessem a dupla vencedora como se fossem juízes. Um dos artefatos eram os longos cabelos dourados de Sif, que foram postos para a deusa, esposa de Thor. E um outro artefato era o martelo, que foi dado de presente para o deus. E também foi o que fez a dupla Brock e Eidri ganhar a competição, né? Porque os deuses chegaram à conclusão que aquele martelo era a arma mais perfeita que podia existir. A não ser, é claro, por algumas deformidades que aconteceram pela culpa do próprio Loki, mas isso não vem ao caso agora. Vikings. Os Vikings, que é a forma como erroneamente chamamos os povos que viviam na Escandinávia, ficaram conhecidos por serem ótimos navegantes e saqueadores. Porém, Viking é um nome dado somente para aqueles que invadiam e pilhavam, ou seja, os piratas. Os nórdicos, que é o termo mais aceito, inclusive, exerciam outras atividades, pois também eram como camponeses, ou sacerdotes, ou sei lá, mano, comerciantes. Então, eles rezavam, vendiam, plantavam. Então, o termo viking não cabe a todos, né? Houveram aqueles, dentre esses nórdicos, que se converteram ao cristianismo e que hoje por aquelas bandas são venerados como santos, né? Como é o caso de Olavo II da Noruega, também conhecido como São Olaf. Yggdrasil. Na mitologia nórdica, Yggdrasil é a grande árvore cósmica que liga os 9 reinos entre si e sustenta o universo. Em suas raízes mora um dragão chamado Nidhogg, e em seus galhos, em meio às folhas, uma águia chamada Hrisvelgr. Vez ou outra, um esquilo chamado Ratatosk, que por sinal é um nome maravilhoso, que serviria muito bem para um Pokémon, fica correndo das raízes até os galhos por meio do tronco para poder transmitir os insultos proferidos pelo dragão à águia ou pela águia ao dragão, ou então uma resposta de um ao outro, enfim, correndo dos galhos até as raízes. Um verdadeiro semeador da discórdia, né? Ragnarok. O Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, é nada mais e nada menos do que o fim do mundo escandinavo. Nele, os gigantes e os deuses travarão uma última batalha que aniquilará todo o universo e os seres vivos nele. Os deuses também morrerão, porém alguns sobreviverão para reconstruir tudo e dar início a um novo ciclo. Ginnungagap. Também chamado de vazio, Ginnungagap era o abismo que existia antes de toda a criação. Os 9 mundos. Os 9 mundos da grande árvore Yggdrasil são Alfheim, o mundo dos elfos, Asgard, o mundo dos deuses, Jotunheim, o mundo dos gigantes, Midgard, o mundo dos humanos, correspondente ao planeta Terra, Muspelheim, o mundo dos gigantes de fogo, Nidavellir, o mundo dos anões, Niflheim, o mundo dos anões e gigantes de gelo, Helheim, o mundo dos mortos, e Vanaheim, o mundo dos deuses Vanir. Terceira camada, Esk e Embla. Esk e Embla, criados por Odin, Vili e Ve, são na mitologia nórdica o que Adão e Eva são para o cristianismo e para o judaísmo, ou seja, eles eram os primeiros humanos. O Esk era a figura masculina, que foi feita a partir do Freixo, enquanto a Embla era a figura feminina, que foi feita a partir do Homo. Odin deu a eles alma, Vili deu a inteligência e Ve os esculpiu, deixando-os com formas humanas, né? A eles foi dada Midgard, terra que mais tarde foi ocupada por sua descendência. Bifrost. Feita a partir da mistura do fogo, da água e do ar, a Bifrost era a ponte arco-íris que interligava Midgard, o reino dos homens, com Asgard, o reino dos deuses. Heimdall, o deus citado por mim anteriormente, era o seu guardião. Eden prosa e Eden verso. Esse tópico aqui é bem interessante para quem está tentando aprender sobre mitologia nórdica, então vamos lá. A Eden prosa é uma compilação escrita por Snorri Sturluson, um político e poeta islandês que também era historiador, e ela foi escrita e compilada no século XIII, né? E é uma obra que contém todas as narrativas de deuses e heróis da Escandinávia antes do cristianismo. Já a Eden verso é uma versão mais antiga, preservada no manuscrito medieval Codex Regius, né?
Atualmente, né, por ela ser uma versão mais antiga e preservada, ela é uma das fontes, uma das principais fontes de conhecimento a respeito da mitologia nórdica, né? E também sobre os pensamentos e escrita dos antigos nórdicos, né? Você consegue estudar ali através da antropologia, filologia, sei lá, matérias que você consegue perceber o padrão ali de pensamento deles e você consegue saber sobre a vida deles e é bem interessante, né? Uma ótima ferramenta para os historiadores, né? Tangrisner e Tangnioster. Essas aí são as cabras de Thor, né, que puxavam sua carruagem pelos céus e criavam os raios e trovões, né? Dizem que mesmo mortas, Thor podia trazê-las de volta à vida, até mesmo se fossem devoradas. Em certa ocasião, quando Thor e Loki estavam hospedados na casa de uma família, Thor matou os bichinhos e usou a carne deles para que servissem de alimento naquela noite, né? Porém, o Loki, né, convenceu o filho da família a comer o tutano dos ossos, né? E quando o Thor trouxe o bichinho de volta, ele tinha ficado manco, cara. Isso aí gerou alguns problemas, né? O Thor ficou bravo e aí o rapaz se ofereceu como servo e rolou toda uma história muito longa que eu não vou contar aqui. A morte de Baldur. Após ter sonhos premonitivos a respeito de sua própria morte, Baldur, filho de Odin e Frigga, que era o deus mais amado ali, preocupou os deuses que, para evitar que tal cena acontecesse, fizeram com que quase tudo que existia prometesse não ferir o deus. A única coisa que não prometeu fazer tal coisa foi o visco, né? Mas foi por inobservância dos deuses, pois ele foi julgado como pequeno e inofensivo. Após isso, os deuses, numa reunião festiva, como forma de brincadeira, começaram a atacar várias coisas em Baldur, com o objetivo de ver elas se desviando dele, pois, como elas haviam prometido, elas também não fariam nada. Porém, Loki, tinha que ser o Loki, descobriu que a planta não havia jurado e, como forma de pegadinha, deu a Hoder, o deus cego, para que ele atirasse em Baldur, que morreu instantaneamente. Baldur foi para Hel, e Hermod correu até lá para tentar convencer a Rainha dos Mortos a deixar o deus voltar. Ela permitiu, mas com uma condição, que todas as coisas vivas e não vivas, animadas e inanimadas, chorassem pela divindade. Os deuses, ao saber de tal notícia, enviaram mensageiros para todas as partes do cosmos, né, para que eles fizessem com que todas as coisas chorassem. Porém, na volta para Asgard, encontraram uma giganta, que era Loki disfarçado, e pediram para que ela chorasse. Porém, ela zombou e disse que de seus olhos lágrima alguma cairia. Balder permaneceu morto, e os deuses tristes. Mais tarde, Vili, o deus vingador, criado para vingar Baldur, entrou em Asgard e matou Hodor, que, bom, pagou por uma coisa sem querer, tá ligado? Quem tinha que ter se ferrado ali era o Loki, mas enfim, mitologia nórdica, né? A profecia do cofre. Esse é mais do mesmo, né? É basicamente a profecia de que o mundo vai acabar, né? Coisa que a gente viu 1 milhão de vezes aqui no Iceberg. O sol e a lua serão engolidos por lobos. Bom, nos mitos nórdicos, Skoll e Hati, que são basicamente netos de Loki, perseguem pelos céus Suna e Mani, que são basicamente as personificações do Sol e da Lua, né? Dizem que no fim dos tempos, os lobos finalmente conseguiriam engolir, né, abocanhar os astros, e aí eles morreriam. Thor e o ódio aos gigantes. Não é novidade pra ninguém que os deuses eram inimigos naturais dos gigantes, com quem na última batalha lutariam até a morte, né? A questão aqui é que Thor, em especial, carregava um ódio quase único por essas criaturas, que ele matava por esporte, estourando suas cabeças com um martelo. Quarta camada. Todos os deuses possuem nomes diferentes. Essa aqui chega a ser óbvia, né? Afinal, o próprio Odin tinha vários nomes, né? Como Wotan, Wotanás ou Woden, né? Otlin, Bolverik, Grimnir, Hangar e Ig, né? O Thor também não ficava atrás. Ele era conhecido como Til, Tig, Tunor, Donder ou Donar. Os cabelos loiros de Sif. Bom, aqui no Iceberg original tá os cabelos loiros de Frigg, mas eu acho que tá errado, né? Porque como eu disse anteriormente em outro tópico, né? Eu acho que foi no tópico sobre o martelo do Thor. A Sif, que era a esposa do Thor, ela perdeu os cabelos quando o Loki, o deus da trapaça, rapou tudo. Então, assim, eu acho que é sobre isso mesmo. E como eu já falei anteriormente, eu não vou repetir aqui. O brilho de Gilf. Eu não entendi muito bem do que se trata, mas pelo que eu pesquisei, Gilf é o nome dado à primeira parte do Edda em prosa, né? E a respeito disso eu não consigo aprofundar mais, então eu peço perdão por isso. A punição de Loki.
Depois de se envolver na morte de Baldur, o Loki meio que ficou mal visto entre os deuses. E eles, cansados dele, aprisionaram embaixo da terra, onde até o final dos tempos ele ficaria sofrendo com uma cobra jogando veneno em seus olhos. Bom, a sua esposa, para tentar amenizar a dor do marido, colocava uma tigela em cima da cabeça dele e o veneno caía ali até encher. E quando enchia, ela tinha que esvaziar a tigela. Só que nesse meio tempo, a cobra continuava a jogar veneno nos olhos do Loki, que gritava muito de dor. E os gritos dele faziam com que Midgard tremesse. Ou seja, essa era a explicação que os nórdicos davam para os tremores de terra. Njord, Frey e Freya são reféns. A respeito disso eu falei em outro tópico, mas para não deixar em branco, é sabido que para parar a guerra, os deuses Aesir e Vanir trocaram reféns. E os reféns que ficaram com os Aesir são esses três. A vida pós-morte dependia de como você morria. Bom, segundo os mitos, se você morresse com honra em batalha, você iria para Valhalla. Caso contrário, se morresse doente ou de velhice, iria para Hel. Ou se você morresse afogado, iria para os salões de Ran, a esposa de Aegir. Tudo dependia de como você morreria no fim. A Roda do Sol. A Roda do Sol é um símbolo que foi muito utilizado nas culturas pré-históricas, né? Pode estar ligado à fertilidade, vida, abundância e também o ciclo da natureza. O nascimento de Kvasir. A lenda conta que ao final da guerra entre os Aesir e os Vanir, os deuses selaram uma trégua cuspindo numa tigela. Dela saiu Kvasir, o homem mais sábio e bondoso que já existiu. Mais tarde, esse homem foi morto por anões que, usando de seu sangue, criaram o hidromel da poesia, que, segundo o mito, após cair nas mãos dos deuses, eles eram dados a alguns poucos humanos favorecidos em pequenas porções. Isso fazia com que eles desenvolvessem o dom da poesia, da música e de algumas outras artes. Era dessa forma que os nórdicos explicavam a algumas pessoas que tinham o dom para tais coisas. A conversa entre Aegir e Bragi. A respeito disso eu não achei muita informação, mas pelo que eu entendi, se trata da vez em que Aegir, uma divindade do mar, visitou Asgard, o lar dos deuses, e ouviu Bragi em pessoa, deus da música e da poesia, contar com seu dom de trovador a respeito das aventuras dos deuses nos 9 mundos. O nascimento de Sleipnir. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo... isso aqui é um iceberg gigantesco, enorme, eu não consigo falar a respeito desse tópico, porque a história é muito grande e a minha dicção é uma bosta. Ela não me permite que eu conte essa viu? Eu troquei dicção pro... Aí, ó, nossa senhora. Mas enfim, basicamente eu vou falar um resumo aqui. O Sleipnir era o cavalo de 8 patas de Odin, que surgiu depois que o Loki, transformado em uma égua, teve relações sexuais com um cavalo de um gigante que tinha ficado responsável por construir os muros de Asgard, né? E o Loki fez isso a fim de atrasar o trabalho do gigante. Mais tarde, após ter engravidado, Loki deu a Odin o cavalo de presente. Quinta camada. Existem 2 Svartalfheims. Cara, assim, não achei informações a respeito desse aqui em nenhum lugar. O autor do iceberg diz que para Snorri existem 2, mas não achei nada. Sei lá, mano, acho que o cara devia estar sob efeito de Jamba. O álcool é religioso. As bebidas alcoólicas, como a cerveja e o hidromel, eram bastante presentes nas vidas dos escandinavos, principalmente no âmbito religioso, né, em rituais e celebrações. O próprio deus Aegir era um cervejeiro muito respeitado pelos deuses, né, e em vários mitos nós vemos os deuses bebendo bastante. Inclusive, segundo as crenças, havia em Valhalla uma cabra que vivia no telhado do palácio, né? E olha que legal essa parte. Ela comia as folhas de uma árvore e ela dava o leite dela pro cozinheiro dos deuses preparar o hidromel que os guerreiros e os deuses tomavam lá nos salões, entendeu? Então, assim, você vê que o álcool era bem importante ali na cultura dos nórdicos, né? Principalmente em suas crenças, como eu disse anteriormente. Björnskirner. Bom, aqui, começou a humilhação, cara. Começou a humilhação dos nomes nórdicos. Vamos lá. Localizado em... Nossa, ó. Trudvangar, né? Björnskirner era o lar de Thor, né? O deus dos trovões. Onde ele vivia com sua esposa, a Sif, e seus filhos, né? E diziam que era enorme, tendo 520 quartos, né? Um verdadeiro lar de um deus. As sacerdotisas. As volvas, sacerdotisas xamânicas nórdicas, eram conhecidas e respeitadas como pessoas que tinham contato direto com o pai de todos, né? E geralmente eram mulheres velhas separadas da sociedade comum viking. Saermnir. Bom, o Saermnir
segundo a mitologia nórdica, era um animal gigante que Andrimnir cozinhava no caldeirão gigante e mágico de Eldrimnir, né? E todos os dias, Saehrimnir era trazido de volta à vida para ser cozinhado novamente para os guerreiros de Odin e todos os que moravam em Valhalla. Você pode visitar Valhalla sem morrer. Quanto a isso, eu não achei muitas informações, né? Portanto, eu não posso afirmar nada. Porém, eu não duvido que seja uma informação verídica. Afinal, no mito de Baldur, por exemplo, quando Deus morre, sua alma é enviada para Hel. E um mensageiro ainda vivo é enviado até o lugar para negociar com Hela. E, bom, eles têm meio que... mesmo que por um tempo, um certo contato ali. Então eu acho que não precisa estar necessariamente morto para visitar esses lugares, né? Basta ir. Só que... é bem difícil ir pra lá, então eu acho que só os deuses conseguem fazer tal coisa. Sexta camada. Duas versões da mesma mitologia. O autor do Iceberg propôs neste tópico que, por causa das influências cristãs, a mitologia nórdica passou a possuir duas versões. A primeira seria ortodoxa, né, vinda antes da cristianização, e a segunda mais recente, vinda depois, como é o caso de Nastrond, né, que seria um local de sofrimento para as almas, assim como um inferno cristão. As maçãs douradas de Idun. Aparentemente, na mitologia nórdica, a imortalidade dos deuses não possuía plenitude. Na crença deles, como as divindades tiveram um começo, também teriam um fim. Em alguns relatos, os deuses poderiam até mesmo envelhecer, dependendo de uma deusa chamada Idun para trazer a juventude deles de volta. Afinal, ela era detentora de maçãs douradas que tinham essa habilidade, né? Quando a pessoa comia essa maçã, a juventude dela era renovada imediatamente. Carne de cavalo e hidromel. Cara, esse tópico aqui é interessante, cara. Aparentemente, em algumas festividades, os nórdicos comiam carne de cavalo. Isso mesmo, carne de cavalo. Em homenagem a Odin, né? E bebiam bastante hidromel, que era a bebida favorita deles, mas era muito cara. Por isso, eles não consumiam com certa frequência. Apesar da cerveja ser muito consumida, né? Porque era mais fácil de se fazer também, né? E a prática de comer carne de cavalo aparentemente cessou na era cristã nórdica. Yule. Cara, assim, esse aqui é uma parte interessante, porque, assim, na chegada do solstício de inverno, né, o Yule era uma celebração nórdica que tinha grande importância no pré-cristianismo. Esses costumes foram absorvidos pela Igreja Católica, que queria trocar as práticas pagãs pelas cristãs, ou seja, muito da influência que a gente tem hoje no Natal, apesar da prática ser há muito praticada, né, muitos elementos ali estavam em comemorações pagãs, como por exemplo as fogueiras, as decorações com azevinho, os viscos, os galhos das árvores, né, os rituais, as festas, os presentes e muitas outras coisas, né. A sexualidade do Loki. As pessoas falam com muita frequência que o Loki era bissexual ou gênero fluido, né? Porém, a respeito disso eu não posso afirmar nada, pois a única fonte que eu achei a respeito foi quando ele se transformou numa égua e fornicou com um cavalo. Porém, isso não garante a sexualidade dele. Eu juro pra vocês, isso não garante de modo algum. Porque, tipo assim, ele ia se ferrar muito se ele não garantisse que os muros não fossem terminados, entendeu? Ou seja, era questão de vida ou morte, né? E outra, sempre que o Loki se transforma em alguém do gênero oposto, ele faz isso para atingir algum objetivo. 2. Pelo contexto da época, ele faz isso pelo humor, porque é engraçado, entendeu? Não porque ele se identifica, entendeu? Então não dá para aplicar essas coisas dos dias de hoje ali, nesses textos, entendeu? Não tem fonte que afirma isso, pelo que eu entendi aqui. Eu posso estar errado, entendeu? E se eu estiver errado, peço humildemente que me corrijam, entendeu? Porque eu não achei em lugar nenhum, assim, indícios de que ele realmente fazia isso porque ele tinha prazer ou porque ele realmente se identificava com isso, entendeu? Então, assim, é o que eu realmente quero entender isso. Eu também quero ver o ponto de vista de outras pessoas. Se alguém estiver vendo esse vídeo, por favor, me dê o ponto de vista do porquê ele seria. Porque, pelo que eu interpretei aqui, não dá. Não, ele não era, entendeu? Então, assim, vamos lá, né? Vamos pro próximo tópico. E outra coisa, eu vi algumas pessoas falando que ele tinha um costume, né,
de se transformar em mulher para enganar os maridos, né? Por exemplo, ele se transformava na mulher do cara para enganar o marido fazendo sexo com ele, entendeu? Ou então ele se transformava numa mulher, se casava com o cara e ficava anos casado. Porém, assim, eu vi muita gente também falando que não existe indícios disso, entendeu? E eu também procurei dentro dos livros, eu não achei, entendeu? Então, assim, eu realmente eu tô muito em dúvida e eu não sei como que eu faço pra confirmar se isso era verídico ou não. Pelo que eu tô entendendo e pelo que as pessoas falaram aqui, isso não é verídico. Não há nada nos canons que comprovem que isso aconteceu na crença dos nórdicos, né? Mas eu posso estar errado, entendeu? Então, assim, novamente, eu reitero, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Miklasgard. Os vikings fizeram incursões que ficaram conhecidas no mundo inteiro e conhecidas até hoje na história, né? Mas uma delas foi para Constantinopla, em Istambul. E a cidade era tão grande e tão majestosa que eles chamaram de Miklasgard, né, que significa grande cidade. E eles tentaram invadir algumas vezes, montando cercos em 860, 907. Porém, apesar disso, ambos os povos se beneficiaram muito do contato ali, né, com os invasores nórdicos vendendo iguarias em alta demanda e o pessoal de Istambul comprando muito. O destino dos afogados. Nas crenças nórdicas, Ran, a esposa de Aegir, tinha com ele 9 filhas, que seriam as ondas, né? E quando algum marinheiro morria afogado, acreditavam-se que suas almas iriam morar nos salões de Ran. A receita de Gleipnir. Bom, eu falei a respeito disso brevemente em outro tópico. Aqui eu vou falar com um pouco mais de detalhes, né? Gleipnir era o nome dado às correntes feitas a mando de Odin pelos anões, né? Que serviriam para prender o lobo Fenrir, que era filho do Loki. A receita de Gleipnir é a seguinte: cuspe de ave, a ave não tem saliva, então é impossível ter cuspe, né? Os nervos de um urso, o fôlego de um peixe, né? Porque aparentemente peixe não respira, eu não manjo de biologia, então eu não sei se respira, eu não sei se pegar oxigênio através da água conta como respirar, enfim. A raiz de uma montanha, porque obviamente montanha não tem raiz, né? As barbas de uma mulher, coisa que não é impossível, pois eu já vi mulher com muita barba, tá ligado? E o som da queda de um gato. Eu li versões em que falavam que eram os sons dos passos de um gatinho, mas eu não sei, eu acho que o som da queda de um gato... Não sei, eu acho que o som dos passos de um gato caberia melhor. A queda de um gato eu acho que faz barulho, não faz? Eu não sei. Depois eu vou dar uma olhada no YouTube, eu vou procurar gato caindo pra ver se faz barulho mesmo. Enfim, vamos pra próxima camada. 7ª camada. Os 9 mundos são locais na vida real. Aqui, esse tópico aqui eu não sei explicar se... Assim, eu acho que não. Eu acho que não, mas... eu vou falar aqui o que o tópico se propõe a dizer, ok? Então não culpe a mim por estar passando as informações, pois eu também não tenho a certeza do que está escrito aqui, apesar de eu achar que é só teoria do historiador. Bom, em algumas representações de Snorri, né, os 9 reinos estão situados em locais do nosso mundo, né, como é o caso de Asgard, que estaria na Turquia, ou Midgard, que estaria na Escandinávia. Os vikings estiveram nas Américas. Sim, antes do Colombo, os vikings foram aparentemente o primeiro povo forasteiro a pisar nas terras americanas, mais especificamente no Canadá. E um dos motivos que levaram os pesquisadores a chegarem a tal conclusão foi descobrir arqueologicamente que as madeiras usadas nas construções foram cortadas e trabalhadas por instrumentos metálicos, né? Coisa que os nativos americanos não tinham acesso. Isso sem contar na forma com que as casas foram construídas, né? Coisa que era única dos povos nórdicos. Era quase que uma identidade visual ali. E os objetos, como os alfinetes de bronze ou coisa parecidas, foram encontradas dando sopa ali na região. Os deuses podem ter sido baseados em pessoas reais? Bom, o que o autor do Iceberg está propondo aqui provavelmente é a respeito de Snorri ter aparentemente afirmado em seus textos, no século XIII, que os deuses nórdicos foram baseados em pessoas reais. Porém, há quem discorde disso. A ideia aparenta ser bem mais antiga, com um autor grego chamado Euhemerus sendo o primeiro a propor isso. Mais tarde, mais autores começaram a propor isso para as religiões pagãs. Não creio que a afirmação seja verdadeira. Na verdade, nem sei se né? Porque só um especialista, coisa que eu não sou, poderia falar a respeito sem dúvida e com mais propriedade. A sacralidade do número 9.
Bom, assim como em outras religiões, como no cristianismo, que o 7 é sagrado, pois representa os 7 dias da criação, ou então o número 12, que representa os 12 apóstolos, ou 24, que seria a soma de 12 apóstolos com 12 tribos de Israel, ou então no 13 em outras religiões pagãs, o número 9 na crença nórdica era de fato sagrado, né? Você tem, por exemplo, os 9 mundos, né? Heimdall, que é o guardião da ponte Bifrost, que nasceu de 9 mulheres, Odin se enforcou por 9 dias e 9 noites, e por aí vai. Os deuses sabem como irão morrer. Sim, os deuses ouviram a profecia e por isso sabem como irão morrer, quando o fim de todas as coisas chegar, segundo os nórdicos. Thor significa Troia. Juro que não entendi esse. Oitava e última camada. Asgard fica na Turquia. Assim, eu falei um pouco sobre isso na camada anterior, né, em alguns tópicos, mas aqui é um pouco diferente, funciona assim. Existe uma teoria proposta por Snorri de que Asgard fica na Turquia, né, e Odin seria uma espécie de rei que, com um dom profético, sabendo que ficaria muito, muito famoso, viajou até os países nórdicos, né, lá no norte, e por suas mirabolantes façanhas, né, começou a passar a impressão de ser um deus. Ele e sua família se estabeleceram na Suécia e lá virou meio que Asgard, né? E aí as pessoas teriam criado a religião a partir disso. Não sei quanto à procedência das informações que eu citei, né? Mas admito que é uma coisa bem divertida de se imaginar, sabe? O real Mjolnir encontrado na Irlanda. O autor do Iceberg propôs que, quando a qualidade da arqueologia cresceu lá por volta de 1800, muitas pessoas começaram a afirmar que haviam, de alguma forma, achado o martelo do Thor. Assim, provavelmente é mais uma daquelas lendas que as pessoas falam, né? Aqueles mitos de que acharam, sei lá, um item sagrado, tipo a Arca da Aliança, ou coisa parecida, né? Eu, pessoalmente, não achei informações sobre, somente uma matéria pegadinha falando sobre... Mas não era nada demais, no fim. Os deuses detestavam a Inglaterra. Novamente, o autor do Iceberg afirma coisas que eu não tenho ideia se são, segundo as crenças, historicamente factíveis ou não, né? Ele propôs que os deuses nórdicos, como viviam no mundo germânico, pulavam e ignoravam a Inglaterra, né? Considerando ela a ovelha negra do mundo germânico, né? Bom, assim, considerando que os nórdicos e os ingleses já travaram guerras, eu não duvidaria que eles acreditassem que os deuses também odiassem aquelas terras. Então, assim, eu não afirmo e nem... vou inventar uma palavra aqui. Nem desafirmo. Eu só tô passando a informação aqui. A Odisseia e a mitologia nórdica estão conectadas. O autor do Iceberg diz que, segundo Snorri, a mitologia nórdica e a Odisseia estão conectadas de alguma forma. Eu li o livro que Snorri escreveu e não achei nada, né? Das duas, uma. Ou eu fui burro e pulei a parte em que ele falava, né? Coisa que eu não duvido, né? Pois haviam outros tópicos aqui que eu não soube responder e que provavelmente estavam no livro de Snorri, né? O autor do Iceberg, como de costume, está tirando mais uma informação totalmente exclusiva da bunda dele. Quem engole o sol? Gente, a essa altura do campeonato eu vou falar muito o autor do Iceberg, porque muitas informações aqui eu não achei base alguma, então eu vou falar eu vou tirar um pouco do meu da reta aqui e vou falar a linha de raciocínio dele, entendeu? Então é mais ou menos assim. O autor do Iceberg diz que genericamente nós achamos que o Skoll é quem irá comer o sol no fim dos tempos, né? E que pode ser que Fenrir que o faz, né? No lugar de seu filho. A respeito disso, novamente, eu não sei. Não achei informações sobre e gostaria de achar. E se alguém aí tiver alguma informação que gostaria de compartilhar comigo, pois eu fiquei bem curioso a respeito desse tópico, por favor, deixe nos comentários para me ajudar aí, valeu? O que havia antes de Ginnungagap? Nada. Basicamente, nada. O autor do Iceberg ficou encucado com isso, mas basicamente não existia nada. O tempo não existia, a vida também não. E ao contrário do cristianismo, onde há um Deus eterno, onipotente, que sempre existiu, soberano acima do tempo e do espaço, nunca tendo um início e nunca tendo um fim, tendo basicamente uma eternidade perfeita, aqui não existia nada e tudo surgiu do nada, basicamente. Enfim, basicamente isso.
Cara, finalmente, depois de meses escrevendo o roteiro, dias gravando, né? Porque, assim, é um vídeo bem grande, eu tive que parcelar em dias, né? Pra eu não desanimar, porque eu tenho alguns problemas com déficit de atenção e tals, né? Eu finalmente terminei, né? Cara, eu sempre tive vontade de fazer um iceberg e finalmente, mano, glória a Deus eu consegui, cara. Glória a Deus, mano. Eu tô muito feliz mesmo, cara. Algumas considerações finais. Eu posso ter errado alguma coisa, né? É um tema complexo, né? É uma mitologia também extensa, cheia de versões, né? Muitos autores que exigem muito estudo, né? As pesquisas, né? Então, assim, se eu errei alguma coisa, eu peço primeiramente desculpas de todo o meu coração, tá? Eu fiz o vídeo, assim, com muito amor, tá ligado? Muito amor mesmo. Eu não tenho a intenção alguma de passar alguma coisa errada aqui. E se eu, por acaso, falei alguma asneira e alguém tiver a informação pra me corrigir, eu peço humildemente que falem nos comentários pra eu fixar aqui. Tá bom? Eu vou fixar porque aí vai ser como se fosse uma correção. E aí as pessoas que forem ler vão olhar o fixado e tal. Eu também não sei se vai pegar visualização esse vídeo aqui, porque o canal é pequeno. É o segundo vídeo e o primeiro não teve nada, mas a esperança é a última que morre, né? Apesar dela ir na infantaria, mas ela é a última que morre, apesar de tomar os tiros primeiro, né? Enfim, muito obrigado mesmo. Agradeço de coração e até mais. Ai, que felicidade.